Olá, seja bem-vindo a mais um Draw My Linux e dessa vez apresentando o OpenSUSE. O OpenSUSE é um sistema operacional baseado no GNU Linux e desenvolvido pela comunidade OpenSUSE de forma gratuita. Mas antes de explicar um pouco mais sobre essa distribuição, vamos voltar um pouco no tempo para entender como ela se tornou o que é hoje. Em 1992, foi fundada a SUSE, uma empresa de consultoria especializada em Linux, que oferecia uma versão do Slackware traduzida para o alemão, além de suporte e serviços de personalização. Grande parte do trabalho nos primeiros anos se concentrou em desenvolver um conjunto de ferramentas de configuração, dando origem assim ao YAST, Yet Another Setup Tool, ou em português, mais uma ferramenta de configuração, cujas primeiras versões foram lançadas em 1994. Desde então, o YAST se tornou o principal diferencial da distribuição. A primeira versão oficial do SUSE Linux foi o 4.2, lançado em maio de 1996, mas, como a numeração sugere, ela foi precedida por várias outras versões, que são hoje em dia consideradas não oficiais. Apesar de oferecer um bom conjunto de recursos, o SUSE nunca foi uma distribuição muito utilizada no Brasil, pois se baseava na venda de caixinhas com os manuais e a mídia de instalação, e não possuía nenhuma versão para download, e fazer cópias dos CDs era considerado pirataria. Isso mudou a partir do final de 2003, quando a empresa foi adquirida pela Nova, que abriu o código-fonte do YAST e começou a recrutar voluntários para ajudar no desenvolvimento do sistema. E assim surgiu o OpenSUSE, em sua primeira versão, a 10.0, em outubro de 2005. A primeira diferença que dá para notar é na interface gráfica, que no OpenSUSE é levemente diferente da do Windows e do macOS. O ambiente de interface gráfica comumente usado é o KDE, ou Cool Desktop Environment, que se assemelha muito a outras interfaces de usuário, diferentes de, por exemplo, o GNOME, outra interface Linux. Essas configurações podem ser facilmente alteradas se o usuário escolher um tema diferente, mas elas são colocadas como padrão para que o novo usuário se sinta em casa no Linux. As maiores diferenças encontradas nessa distribuição não serão encontradas tão facilmente pelo usuário, já que elas ocorrem de forma mais sutil e ocorrem nos bastidores do sistema. Dessas diferenças, a primeira notada pelo usuário é que programas rodados no Windows não serão facilmente rodados no Linux. Eles precisarão de uma camada de emulação providenciada pelo programa Wine, ou Windows Emulator. Outra diferença que se nota logo em seguida é que não é encorajado usar o Linux como administrador, já que existem configurações específicas para esse tipo de usuário que podem acabar prejudicando a atividade de outros. Também pode-se notar que a arquitetura do sistema de arquivos é instalada e mantida de maneira significativamente diferente da do macOS e da do Windows. Muitas vezes um usuário Linux ouvirá falar em algo chamado X-Window, X11 ou simplesmente X, que providencia um ambiente gráfico para os computadores Linux. Sem o X-Window, o usuário teria um simples ambiente AX Prompt Shell, que é aquela típica tela preta com letras verdes ou brancas. 4 das áreas de trabalho mais populares no OpenSUSE são a KDE, GNOME, XFCE e LXDE. Sobre o gerenciamento de pacotes no OpenSUSE, existem dois principalmente usados, o Tarball e o RPM. Um arquivo tar, popularmente chamado de Tarball nos Estados Unidos, é um arquivo empacotado ou comprimido. Extensões comuns de Tarball são tar.gz, TGZ e tar.bz2. Iniciantes Linux talvez queiram evitar a instalação de tarballs, até que os mesmos tenham conhecimento mais avançado no sistema operacional. Isso porque as instalações são um pouco mais avançadas e requerem um pouco mais de conhecimento. Por esse motivo, o RPM foi criado. Um RPM pode ser instalado com apenas um clique, diferente de um tarball, que necessita de uma série de comandos. Já na hora de criar RPMs, não é um processo tão fácil, necessitando de conhecimento mais avançado para lidar com o código-fonte. Por essa razão, empacotadores mais competentes oferecem seus pacotes de software para a comunidade. Programas e bibliotecas Linux costumam ser construídos com software previamente codificado, já que esta é uma característica definitiva quando estamos falando de open source. Mas o uso de software codificado previamente pode significar a presença de interdependências ou ramificações entre diferentes versões do software. Essas interdependências podem ser grandes, significando que A precisa de software B e B precisa de software C e assim por diante. Para resolver esse problema, foram criados os SPMs, ou Software Package Manager. Eles cuidam da instalação e procuram por suas interdependências. Se preciso, ele irá checar em CDs, DVDs, servidores de arquivo, etc. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco das principais características que são muito marcantes da distribuição. O cargo-chefe da distribuição, como já foi falado, é o YAST, uma ferramenta de instalação e configuração das distribuições OpenSUSE e do SUSE Linux Enterprise. Ela é muito popular pela sua fácil e bem interativa configuração do sistema,
que vai permitir que você faça isso principalmente durante e antes da instalação do próprio sistema. O YAST ele vai poder ser assim usado para fazer diversas configurações no seu sistema, sejam elas como configurações de hardware, configurações de rede, serviços do sistema, configurações de segurança, instalação e remoção de programas e entre outros. O Open Build Service é uma plataforma de desenvolvimento aberta e completa para que desenvolvedores compilem e divulguem os seus projetos para múltiplas distribuições. Tipicamente simplifica um processo de empacotamento para que desenvolvedores possam empacotar um único programa mais facilmente para muitas distribuições e muitos lançamentos no próprio OpenSUSE, fazendo com que mais pacotes estejam disponíveis para os usuários independente da distribuição que eles utilizarem. Agora, comentando sobre o OpenQA, ele é uma ferramenta de teste automático que vai permitir um teste interno durante a instalação, que vai fazer uma combinação dos possíveis softwares e hardwares que poderiam funcionar naquela situação. Ele usa basicamente máquinas virtuais para fazer esses testes e as comparações, mandando as entradas e saídas e os resultados que seriam obtidos daquelas avaliações. Ainda mais importante é que o OpenQA pode rodar diversas configurações de testes para o sistema operacional, detectando e enviando erros relacionados às diferentes configurações de hardware, as opções de inicialização e suas configurações já feitas. Por fim, temos o sistema de imagem QE do OpenSUSE, que entrega um conjunto de soluções para o trabalho com sistemas de imagem com suporte em Linux, entregando assim sistemas de virtualização como o Xen, o QEMU e o VMware. Como você já deve ter notado nessa altura, o OpenSUSE ele possui diversas versões e distribuições que foram lançadas no decorrer da sua história. E para ficar mais fácil de entender isso, nós dividimos em duas linhas, em os lançamentos do próprio OpenSUSE e outra no SUSE Linux Enterprise. Os lançamentos do OpenSUSE são a edição de download do OpenSUSE, que é a versão de download em ISO disponível na página do OpenSUSE, edição de varejo do OpenSUSE ou caixa OpenSUSE, como o nome já sugere, é uma caixa que os usuários podem comprar de uma versão alemã da caixa OpenSUSE. O OpenSUSE FTP, que se trata de uma pequena ISO de instalação OpenSUSE diretamente por FTP, que seria uma instalação por rede. O OpenSUSE Factory, que é a versão contínua em desenvolvimento, de onde o time de desenvolvimento tira snapshots regulares. O OpenSUSE Tumbleweed, que se trata de um lançamento contínuo, onde pacotes estáveis da Factory são disponibilizados assim que finalizados. E por fim, o OpenSUSE Leap, que é o lançamento para usuários padrão do OpenSUSE, sendo um híbrido entre a versão Enterprise e a versão Tumbleweed. Agora, já sobre os lançamentos da linha SUSE Linux Enterprise, são o SUSE Linux Enterprise Server, que é um sistema operacional para servidores com ambientes corporativos como público-alvo, o SUSE Linux Enterprise Real Time, que é uma versão modificada do server suportando operações de baixa latência, onde o fator do tempo é realmente crítico, o SUSE Linux Enterprise Desktop, um sistema operacional para desktops com ambientes corporativos como público-alvo, o SUSE Linux Enterprise Thin Client e, por fim, o SUSE Studio, que é uma interface web para o QE e ferramentas de Open Build Service, permitindo que usuários montem uma distribuição Linux customizada graficamente e tenha a capacidade de gerar máquinas virtuais e imagens de disco. Uma das perguntas mais frequentes para quem quer experimentar o OpenSUSE é a questão de para que ele é usado e quem que utiliza ele. Para clarear um pouco isso, nós trouxemos alguns exemplos de informações de todo mundo onde o OpenSUSE é utilizado. A Seneca Marketing, uma agência da Austrália, usa o OpenSUSE e outros softwares livres em seus computadores. Por volta de 3.000 computadores de estudantes em EPTech na França utilizam o OpenSUSE. Além disso, existem outros lugares ao redor do mundo que também utilizam o OpenSUSE, como por exemplo a Alemanha, Holanda, Grécia, Reino Unido, Estados Unidos, dentre os mais famosos. Por fim, para fechar o vídeo, vamos colocar as principais vantagens e desvantagens ao se utilizar o OpenSUSE. Como as principais vantagens do OpenSUSE nós temos o YAST, ferramenta única das distribuições SUSE, que torna muito mais fácil de gerenciar o computador. Fácil gerenciamento de pacotes com zíper, que une as vantagens do apt-get, I1 e o RPMI. A ausência de qualquer lacuna de segurança, vindo inclusive com um firewall que visa proteger o usuário de softwares mal intencionados. E por fim, por ser uma distribuição voltada para servidores, possui uma boa estabilidade do sistema. Já como desvantagens do OpenSUSE, podemos citar um ciclo de desenvolvimento demorado, disponibilidade menor de pacotes se comparado com as distribuições mais usadas, baixa otimização de aplicativos,
tendo seu processamento reduzido se comparado a outras distribuições, e necessidade de maior conhecimento sobre o Linux para executar algumas funções mais avançadas. E então, gostou da distribuição OpenSUSE? Fala o que você achou nos comentários e até a próxima!